Caros amigos aqui do canal Via Romana, como vão? Vou fazer esse vídeo aqui em caráter de urgência, como protesto ao abortamento daquela criança que foi gerada no ventre de uma menina de 10 anos por um tio estuprador e pedófilo, né? E que foi um caso usado pelos grupos feministas para fazer avançar a pauta do aborto aqui no Brasil, com base em uma série de argumentos falaciosos. Argumentos esses que foram objeto da minha refutação através de diversas intervenções lá no Facebook, ontem e hoje, e que eu vou trazer aqui no canal para vocês. E eu queria também fazer uma reflexão a respeito de uma série de falas de um lado e do outro a respeito do caso. Falas absolutamente inconsistentes, até de pessoas que, via de regra, são contra o aborto, né? Mas que abrem exceção no caso de um estupro. E vou mostrar aqui por que essas exceções elas são absurdas, né? Em linhas gerais. Então, pessoal, eu vou começar aqui lendo para vocês algumas colocações que eu fiz no dia de ontem. Colocações foram objetos de xingamentos, de injúrias, difamação, calúnia. Uma série de feministas que entraram no meu perfil do Facebook para fazer esse papelão, né? Na falta de argumentos sólidos, partiram para o xingamento, para a calúnia e para a difamação. Perfeito? Chegaram mesmo a dizer que eu estava defendendo um estuprador pedófilo. Para vocês verem o absurdo da coisa. Então, eu vou ler aqui para vocês. Sobre o caso da menina de 10 anos grávida e que virou objeto de uma campanha pró-aborto, cabe derrubar uma série de falácias a respeito do caso. Primeira, qualquer gravidez é de risco, seja de uma menina de 10, uma mulher de 18, 24, 30 anos de idade, etc. Gravidez é risco. Sempre foi e será. Eu conheci, por exemplo, uma moça que recentemente teve uma filha, levou a gravidez tranquila, na hora lá do parto, teve uma subida repentina da sua pressão, morreu, faleceu. Pessoa sem nenhum quadro de risco ao longo da gravidez, a criança saudável e morreu. Quer dizer, gravidez é risco em qualquer caso. Se você vier com o argumento de que todo caso, né, de risco, como esse caso aí da menina de 10 anos, é um caso legítimo para abortar, então você vai abrir brecha para aborto em qualquer situação. Porque toda gravidez é de risco. Maior ou menor. Mas sempre tem um risco. É uma cirurgia. Cirurgia é risco. Né? No caso, uma cesárea. Né? E o parto normal, muitas das vezes, até vai exigir também ali uma intervenção cirúrgica na mulher, de alguma forma. E envolve um risco. Então, se toda gravidez é de risco, então toda mulher pode abortar em qualquer momento, qualquer situação, qualquer circunstância, qualquer etapa. É isso que esse argumento, né, essa alegação ridícula desses grupos feministas, abre caminho. 2. Médicos fazem jura de salvar vidas. Não é legítimo tirar uma vida para salvar outra, mesmo em caso de risco, pois hoje existem recursos médicos, recursos científicos, que permitem o manejo de uma gravidez de alto risco até os 6, 7 meses, onde se faz uma cesárea e se busca garantir, da melhor maneira possível, a vida da mãe e do bebê. Né? Número 3. Tirar a vida de um bebê é algo inominável, abjeto, crudelíssimo, independente da situação. Os bebês são símbolos do indefeso, do fraco, do dependente, em suma, do menino Jesus perseguido por Herodes. Número 4. Aceitar que se tire a vida de um bebê é destruir o senso moral basilar que funda a vida social humana, embasada no cuidado dos mais fracos. É destruir a sensibilidade moral que funda a família. Matar uma criança é matar a humanidade toda. Então quem defende isso, defende a morte. Simples. Não defende a vida, defende a morte. Você defender a tirada da vida de um indefeso é defender o fim da civilização. Porque para que existe sociedade civilizada, leis, etc? Para proteger os mais fracos. Porque os fortes não precisam de defesa. Enfim. Número 5. A medicina moderna tornou-se uma fábrica de morte.
Todo medicamento alopático pode desencadear a morte. Basta ler uma bula para ver os altos riscos de tomar qualquer remédio, em razão da chance de alguém ser alérgico aos componentes do mesmo. Isso aí é basilar para todo mundo. Não existe teste prévio de alergia para sabermos se somos ou não alérgicos a determinado medicamento. Mesmo assim, eles são administrados pelos médicos, ou seja, os médicos assumem o risco. Apesar dos riscos, os médicos o assumem ao receitá-los. Contudo, no caso de uma gravidez complicada, os riscos não podem ser assumidos para tentar salvar as duas vidas. Isso mostra claramente que é um complô pelo abortismo. Quer dizer, quando é, no caso de risco de uma gravidez ali, uma menina de 10 anos, não, aí não podemos levar até as últimas consequências para tentar ver se a gente consegue salvar as duas vidas. Agora, quando é no caso de administrar um medicamento que pode gerar um quadro ali grave, né? Aí não, aí vamos assumir os riscos. Eu lembro, por exemplo, um dentista do qual sou cliente, me falava que já teve gente morrendo de choque anafilático ao tomar ali uma injeção, né? Para fazer uma cirurgia dentária, né? Anestesia, choque anafilático, quer dizer, um negócio que parece simples. Eu vou fazer uma cirurgia dentária aqui. Quer dizer, todo procedimento médico que envolve cirurgia, anestesia, medicamentos, é arriscado. Mas aí no caso, né, da menina de 10 anos, né, o risco não pode ser assumido. Tem que tirar a vida do bebê. 6. Ninguém fala dos altos riscos de um aborto, que também aumentam as chances de morte da mulher que se sujeita ao mesmo. Ainda mais um aborto aos 5 meses. Né? Por dia no Brasil, por dia, são 4 mulheres morrendo ao fazer aborto. E não é em clínica de aborto, é em hospital regulamentado. Isso aqui é estatística. Estatística do SUS. 4 mulheres morrendo fazendo aborto em hospitais regulamentados. Aborto legal, aborto permitido lá pela lei. Ninguém fala disso, né? Ninguém fala disso. Enfim, são esses apontamentos que eu queria fazer. Além disso, tem algumas outras coisas que eu queria também trazer aqui a título de reflexão, que são as seguintes. Vamos lá. Primeiramente, né? Fala-se aí de tirar a vida de uma criança porque ela é fruto de um estupro. Quer dizer, talvez você seja filho de um estupro, você não sabe. Talvez o seu tio tenha estuprado a sua mãe. E você não sabe, você cresceu sem saber. Né? Vai dar um tiro na cabeça por causa disso? A loucura dos nossos tempos é querer punir um bebê quando o crime é de um adulto. É algo ilógico e irracional. Quer dizer, se o crime foi cometido pelo tio lá de 33 anos, quem tem que ser punido é ele, pô. Não é o bebê. Aí hoje você abre exceção para tirar a vida de uma criança fruto de um estupro. Amanhã você abre outra para alguma que tem uma deficiência grave. Aí depois você abre para uma que tem deficiência leve. Depois simplesmente você abre exceção para um filho indesejado, né, por qualquer razão. Como já está acontecendo na França. Quer dizer, a mulher pode abortar até os 9 meses de gestação se aquela gravidez estiver relacionada a um sofrimento psíquico. Quer dizer, uma coisa absolutamente subjetiva, aberta. O que é sofrimento psíquico? É qualquer coisa que eu diga que é. Né? Enfim. Então essa luta anti-aborto, ela não pode abrir exceções. Pelo simples fato que a vida humana tem de ser defendida como um princípio. Pô. Já a única exceção são casos de legítima defesa, tá? Individual, social ou nacional, onde entram justificativas para pena de morte imposta a um adulto responsável por crimes hediondos. Agora, abrir exceção para crianças inocentes, não cometeram nenhum crime, isso é um absurdo. Alguns falaram de cuque-catolicismo. Não, olha, vocês estão querendo que a mulher assuma um filho de um estuprador, que a família assuma um filho de um estuprador, de um outro. Né? Isso é uma crueldade, etc. Isso é uma idiotice, na verdade, falar disso. Né? Assim como ficar fazendo casuística é outra idiotia. Quer dizer, olha, no caso tal pode aborto, no caso Y pode, no caso X também, etc. De casuística em casuística, né, você demole qualquer princípio que embasa que uma civilização precisa para existir. Pô. Quer dizer, a regra é que a lei deve ser seguida.
né? Exceções à regra são exceções. Agora, o que estão fazendo são uma série de casuísticas, né? Em relação à menina, à idade, ao estupro, à criança. Ah, a criança vai ser objeto de um estigma. Porra, desculpem o palavreado. Estigma. Quem tem que ser objeto de estigma é o estuprador, porra. A criança não tem culpa de nada. E se a sociedade quer estigmatizar uma criança que não tem culpa de nada, essa sociedade tem que mudar. Aí ninguém fala disso, né? Nessa hora, ninguém fala de mudar a sociedade. As senhoras feministas não falam disso. Aí nessa hora, temos que nos curvar ao estigma imposto pela sociedade a filhos de estupradores. É interessante, né? Isso aí abre caminho, desculpe, para o reino do indivíduo, onde cada um faz o que quer. E abre caminho também para uma ditadura feminista, onde o que vale é só a vontade da mulher, pô. Se a mulher não quiser levar uma gestação até o fim, ela não leva. O que está por trás desse embate todo, desses grupos feministas, é isso. Ah, a mulher vai ter um sofrimento aqui com essa gravidez, com a criação dessa criança, então ela não deve levar até o fim a gestação. Ela tem o direito de abortar, seja lá por que caso for. Porque é assim que já acontece na França. Então elas querem fazer um cavalo de batalha em torno desse assunto aqui no Brasil para criar um clima cultural que é o seguinte: olha, a vontade da mulher deve prevalecer sobre tudo. Se algum fato desencadear um sofrimento psíquico para a mulher em relação a uma gestação, a criação de um filho, ela tem o direito de interromper a gravidez. Ou seja, é um totalitarismo feminista, onde não importam mais princípios, regras, onde o direito dos outros não importa, só importa o direito da mulher. Todo direito tem limites. Todo direito tem limites. E é engraçado, né, que o argumento das feministas, qual era, né, há tempos atrás? Era assim, né? Vamos lá. Elas defendiam o aborto, antigamente, até os 3 meses de gestação. Porque não, ali não é um ser humano ainda, não tem características humanas, não tem um cérebro formado. E agora, com 5 meses, já tem ali a criança com cérebro, coração, pernas, braços, toda a característica humana perfeitamente formada. A criança já interage com sons do mundo externo, já reconhece a voz da mãe, do pai, né? Já interage ali com a mãe. Mas não importa, né? A única coisa que importa para essas mulheres é a vontade delas em ter ou não um filho. É isso que interessa no fim das contas. Os argumentos são usados por pura conveniência. Já vão começar a dizer também, né, que bebês de 5 meses não são humanos ainda. Vou arrumar um jeito de justificar isso. Quer dizer, cada hora muda a argumentação, de acordo com a conveniência do momento. É o que eu estou falando, isso é muito perigoso. Quer dizer, a vontade dessas sujeitos agora vai governar o país, vai governar o mundo. Quer dizer, o que elas querem, é quando elas querem, é como elas querem. Espera aí. E outra coisa, o que é estupro para o movimento feminista hoje? É qualquer coisa que elas digam que é estupro. Ainda tem isso, ainda tem esse risco. Porque a mulher pode tirar uma criança fruto de estupro. Beleza. A lei de estupro mudou. Por exemplo, se o marido e a mulher ali tiveram uma relação sexual num dia que a mulher não estava muito disposta, mas ela acabou cedendo porque o cara foi insistente, né, e aí acabou engravidando, ela pode amanhã alegar que, não, fui objeto de um estupro, eu não estava bem, estava com dor de cabeça, mas ele insistiu, eu acabei cedendo, e aí engravidei, mas eu não queria engravidar, então posso tirar esse filho. Estão vendo aí o que isso tudo abre? Isso tudo abre, né, na realidade, as portas do inferno. Vai gerar uma série de situações excepcionais que vão virar regra. Vão virar regra. Tá? E, por fim, né, as feministas, né, muitas entraram aqui no meu perfil dizendo, vai atrás do estuprador. Se nós fôssemos atrás do estuprador para matá-lo, para justiçá-lo, aí, né, elas diriam o quê? Peraí, direitos humanos? Amanhã, se esse cara for julgado e alguém pedir pena de morte para esse cara, elas vão dizer, não, é um ser humano, ele tem o direito de defesa, tem o direito de ser julgado, ele tem que ir preso, e se ele voltar para a sociedade, ele tem de ter um espaço, né, para ele poder ser reintegrado. Agora, a criança não tem direito a nada, né? Quer dizer, no caso de criminosos, direitos humanos. No caso de crianças inocentes, morte. É esse o duplo padrão dessa gente.
É esse o duplo padrão. Agora, esse pessoal aí, como o Sarah Winter e outros que gritam, né, contra o aborto, a gente tem que lembrar também o seguinte: esse pessoal não tem autoridade moral para nada. A Sarah Winter abandonou o filho, né? O Bolsonaro nem tinha, né, em relação a esse caso, não falou nada. Cadê o defensor da moral cristã e dos bons costumes? O adversário do aborto, o cara que ia ser eleito para barrar, né, a pauta abortista feminista no Brasil. Cadê ele? Cadê ele? Sumiu, desapareceu, né? E o engraçado nisso tudo também é o seguinte, né? O pessoal aí, tem um pessoal aí também de terceira posição nacional falando a favor, né, do aborto em caso de estupro, que é um pessoal que não entende também nada, não entende coisa nenhuma que está acontecendo no mundo. O Brasil, se ele não vive uma crise demográfica igual a Europa, imbecis. Imbecis de terceira posição nacional que não entendem nada do que é terceira posição nacional. Acordem, idiotas. O Brasil só não vive uma crise demográfica igual a Europa por causa da sua legislação restrita em relação ao aborto, que é uma das mais restritas no mundo ainda, graças a Deus. Tá? Aí, quer dizer, a gente vê esse pessoal nacionalista, que não entende nada do que é nacionalismo, defendendo aborto em caso de estupro. Né? E, assim, aquele povo lá com o nariz curvado para baixo, forma de seis, agradece, imbecis. Porque quanto menos goem no mundo, melhor. Eles agradecem, idiota. Você está fazendo o papel de agente deles, imbecil, retardado, burro. Vamos pegar aqui um exemplo do que está acontecendo na Cisjordânia, para você, idiota de terceira posição nacional, entender de vez o que a gente está falando. Cisjordânia está sendo ocupada pelos judeus sionistas. Como é que eles estão ocupando aquilo lá? Simplesmente fazendo filho a rodo. Cada casal lá tem em média 6 a 5 filhos. Porque daqui a pouco, daqui a 1, 2 gerações, eles serão a maioria ali. E não vão precisar dar um tiro para ocupar a terra. Não vão precisar dar um tiro para ocupar a terra. Continuem defendendo o aborto mesmo, imbecis. Continuem abrindo brecha para que o movimento feminista use o argumento do estupro, que hoje, estupro, né, para o feminismo, é algo alargado, para deprimir a demografia dos países ocidentais. Continuem mesmo, façam isso. Em breve vocês verão, otários, os nossos países sendo invadidos por asiáticos. Não é isso que vocês querem? Então é isso aí, continuem defendendo o aborto. Tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha para falar. Tá? Estou indignado com o que nós estamos vendo no Brasil. Indignado, sobretudo, né, com uma série de pessoas aí que deveriam estar se pondo contra isso, por uma série de razões, porque isso aplana o terreno para o feminismo, para a destruição da demografia dos países do Ocidente, né? E que não entendem a lógica que está por trás desse negócio. Não é só uma questão de defesa da fé católica, também é. Estamos aqui defendendo a fé católica, ou seja, existe uma alma imortal ali naquele bebê que merece ver a luz do dia brilhar, merece brincar, merece existir, é uma alma criada por Deus, mas não é só isso, existem questões também políticas, demográficas, civilizacionais. E quem defende aborto por conta de estupro está trabalhando para o feminismo internacional, está trabalhando para o sionismo internacional, está abrindo caminho para que essa gente tome conta. Acorde, deixe de ser burro.